Civil de 2002, vigente, novo Código Civil, ele adotou o princípio do pacta sunt servanda? Não tenha dúvidas que adotou. Contrato não é brincadeira, assinou, tem que cumprir. A pergunta que eu devo fazer é outra. Adotou de forma absoluta? Não. O novo Código Civil mitigou o princípio do pacta sunt servanda. Você sabe como? O novo Código Civil mitigou o pacta sunt servanda, trazendo dentro de si a chamada cláusula rebus sic stantibus. A adoção da cláusula rebus sic stantibus nos contratos mitigou o pacta sunt servanda. Você sabe o que significa a cláusula rebus sic stantibus? Você conhece o conceito? Vejam só, doutores. Se você entender a tradução literal de rebus sic stantibus, você nunca mais erra isso. Para evitar uma questão decoreba e a gente conseguir organizar nossas ideias na cabeça e ficar claro o nosso raciocínio, eu vou me permitir regredir um pouquinho para falar de um contexto histórico. Tá certo? Desde a origem dos contratos, desde que existem os contratos, sempre existiu o pacta sunt servanda. Meu amigo, você assinou o contrato? É obrigado a cumprir. Só que lá atrás, houve uma época histórica em que se colocou em xeque o princípio do pacta sunt servanda. Foi a Idade Média. Por quê? Na Idade Média, existiam constantes guerras. E, acontecendo uma guerra, por mais que eu quisesse cumprir o que eu tinha assinado, eu não conseguia. Botaram fogo na minha casa e eu perdi tudo, não tenho nada. Como é que eu vou cumprir o contrato? Não tem como. Estou passando fome. Em razão disso, tornou-se muito comum na época, nos contratos escritos, vir uma cláusula no final do contrato. Eu sou obrigado a cumprir o contrato se não houver uma guerra. Por essa cláusula expressamente prevista no contrato, eu tirava a minha responsabilidade no caso de haver uma guerra. Sou obrigado a cumprir o contrato se não houver uma guerra. Sou obrigado a cumprir o contrato se o cenário fático permanecer o mesmo. Sou obrigado a cumprir o contrato se a coisa assim ficar. Sou obrigado a cumprir o contrato se rebus sic stantibus. O que é rebus sic stantibus? Rebus, coisa, sic, assim, stantibus, ficar. Coisa assim ficar. Eu sou obrigado a cumprir o contrato se rebus sic stantibus. Ficou conhecido como cláusula rebus sic stantibus. Vamos trazer essa ideia para os dias atuais? Veja, o novo Código Civil tornou implícito nos contratos a cláusula rebus sic stantibus. Não precisa hoje vir no contrato isso. Está implícito nos contratos. E quando o novo Código Civil tornou implícito nos contratos a cláusula rebus sic stantibus? Quando não existia no Código anterior, quando ele inovou ao trazer a chamada teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão, também chamada teoria da onerosidade excessiva. Teoria da imprevisão ou teoria da onerosidade excessiva. O que diz a teoria da imprevisão? Se eu celebro com você, que está me assistindo agora, um contrato equilibrado, se acontecer um fato superveniente e imprevisível que desequilibre esse contrato, tornando muito caro para mim, eu posso pedir a resolução desse contrato. O fim desse contrato. Por quê? Ficou muito caro para mim. Com uma vantagem excessiva para outra parte. O exemplo tradicional que todo livro aborda, já deve ter visto. Brasil antigamente, dólar a R$1. Contrato de leasing, valor atrelado ao dólar. Você sabe que o contrato de leasing é um contrato de aluguel, onde arrendamento mercantil, aluguel mercantil, que você paga mensalidade e no final você pode adquirir a propriedade pagando um valor residual. Isso é um contrato de leasing. Então, estou financiando o meu carro, comprando o meu carro através de um contrato de leasing, pagando mensalmente. $500, $1.000, R$1.000 a prestação do meu carro. Vem, do dia para a noite o dólar pula de R$1 para R$2. A prestação de R$1.000 que eu pagava pulou para R$2.000. Não dou conta
Não tenho como pagar. Veja, aconteceu um fato superveniente e imprevisível que desequilibrou o contrato. O que eu posso fazer? Eu quero acabar com esse contrato. Eu quero resolver esse contrato. Teoria da imprevisão. Veja que o Código Civil, ao inovar com a teoria da imprevisão, adotou a cláusula rebus sic stantibus da Idade Média, mas com duas modificações. Você percebeu quais são? Primeira, não precisa vir expresso no contrato. Agora é uma cláusula implícita. E segundo, não é só mais uma guerra. É qualquer fato imprevisível e superveniente que desequilibre o contrato. Essa teoria eu reputo muito importante você conhecê-la. Portanto, eu vou pedir que você pegue o seu Código Civil, salvo engano, é artigo 478, para a gente ler junto o artigo, porque há vários detalhezinhos da teoria que eu acho que vale a pena nós comentarmos aqui. Se eu não me engano, é o 478. É isso mesmo, artigo 478. Da resolução por onerosidade excessiva. Acompanhe comigo na leitura. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Primeira observação, para quem faz concurso público, esse artigo é um prato cheio, porque vira e mexe a prova pergunta detalhes da teoria que estão expostas aqui nesse artigo 478. Vamos olhar todos. Primeira observação, todo contrato se sujeita à teoria da imprevisão? Não. Olha uma outra classificação que nós não comentamos e eu comento agora porque é pertinente com o assunto. No que se refere ao momento de execução do contrato, o contrato pode ser de três tipos. O contrato pode ser de execução instantânea, de execução continuada ou de execução diferida. O que é um contrato de execução instantânea? É aquele contrato em que eu cumpro minha prestação no momento da conclusão do contrato. Na hora, concluí o contrato, cumpro minha prestação. Exemplo, compra e venda à vista. Comprei o carro e paguei à vista. Execução instantânea. O que é execução continuada? É quando eu cumpro a minha prestação de forma continuada, em cotas periódicas de prestação. Não diga prestações, eu estou pagando 10 prestações. Termos técnicos, não diga isso, porque prestação é o objeto da obrigação. Você paga em cotas periódicas de prestação. Comprei em 10 vezes. Prestação continuada. Alguns acham que execução diferida é sinônimo de execução continuada. Não. Execução diferida é quando eu pago em uma vez no futuro. Diferida é jogar para o futuro. Você aprende em direito penal, em processo penal na verdade, que as provas produzidas em sede de inquérito não podem ser utilizadas como fundamento da sentença. Por quê? Porque não estão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Porque o inquérito policial, ele não tem uma punição em si mesmo. Ele é elemento de prova para ação penal onde serão produzidas as provas. Mas você sabe também que provas irrepetíveis você pode utilizar como fundamento da sentença na ação penal, desde que você abra um contraditório sobre essa prova na ação penal. É o que nós chamamos de contraditório diferido. Por quê? Você jogou para o futuro. Contraditório postergado. Contraditório postercipado. Então, execução diferida, execução postergada, execução postercipada é quando você cumpre em uma vez no futuro, jogou para o futuro. Te pago daqui a 90 dias o valor integral. Será que nesses três contratos eu me submeto à teoria da imprevisão? De forma nenhuma. Se o contrato é de execução instantânea, pode acontecer o fato que for no futuro que não vai me atingir. Eu paguei à vista. Por isso que a lei estabelece nos contratos de execução continuada ou diferida. Se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, olha um erro grave de análise dessa teoria. Vamos imaginar que eu estou pagando o meu carro lá, continuamente.
80 meses, 72 meses, R$ 1.000. Aí eu sou demitido do meu trabalho, consigo um emprego onde eu ganho metade do que eu ganhava e eu não consigo mais pagar a prestação. Posso alegar teoria da imprevisão para resolução desse contrato? Olha, eu quero resolver esse contrato porque ficou muito caro para mim, teoria da onerosidade excessiva ou da imprevisão. Posso fazer isso? De forma alguma. As pessoas acham que o único requisito para a aplicação da teoria da imprevisão é ficar muito caro para mim. Olha o que diz a lei. Se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra parte. Para eu conseguir a resolução do contrato alegando teoria da onerosidade excessiva, além de ficar muito caro para mim, tem que ter uma vantagem excessiva para você. No leasing, que o dólar pulou de 1 para R$ 2, o carro que era 50 mil passou a ser 90 mil. Ficou com extrema vantagem para você. No caso do emprego, ficou caro para mim? Ficou, mas não tem uma vantagem exagerada para você. Então, nesse caso, me parece que não se aplica a teoria da imprevisão. Você vai buscar outros meios, mas imprevisão não. Porque não há uma vantagem excessiva para a outra parte. Prosseguindo a análise do dispositivo legal, diz ainda, nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Quando você estuda teoria geral do direito civil, você estuda um tema parecido com isso. Onde você acaba com o contrato porque desequilibrou as prestações. Está muito caro para mim. Você lembra que instituto é esse? É a lesão ou estado de perigo. A lesão e o estado de perigo é quando existe uma situação que meio que me obriga a contratar e pagar mais caro do que eu deveria. Estado de perigo para me salvar de um perigo, ou alguém da minha família. E lesão em razão de premente necessidade contratual ou em razão de inexperiência. Eu não vou abordar com vocês esses institutos. Eu quero apenas fazer um traço comparativo. Tanto na lesão, vamos pegar a lesão, vale para estado de perigo. Tanto na lesão, como na teoria da onerosidade excessiva, existe uma prestação muito alta para mim. Você sabe qual a diferença? Qual é a diferença de lesão para a teoria da onerosidade excessiva? A diferença é que na lesão o contrato já nasce viciado. Na onerosidade excessiva, o contrato nasce legal, perfeito, mas ele se vicia por um fato superveniente. Isso é extremamente importante, porque se na lesão o contrato já nasce inválido, o caso é de invalidar do contrato. Na onerosidade excessiva, o contrato nasce ok, mas ele se vicia depois. Então você não fala em invalidade, você fala em resolução, um fato superveniente. Então na lesão, como o contrato já nasce viciado, você pede a anulação do contrato, tem 4 anos inclusive, artigo 178. Já na onerosidade excessiva, não. Você pede a resolução porque é um fato que acontece posteriormente.